Boa noite, pessoal, meu nome é Cristiano Ribeiro e esse é o Dissecando Personagens, programa do universo expandido em que eu tento entrar e mergulhar e compreender todo o universo particular de um ser, de um personagem, de uma criatura, de um filme, de uma série, de um quadrinho ou de algum produto audiovisual. E hoje eu quero falar especificamente do Shang-Chi, personagem do filme da Marvel que acabou de estrear no cinema depois de tanto tempo da gente sem cinema. Eu assisti no cinema, adorei, achei bem legal e recomendo, com toda a proteção e segurança, obviamente. Não preciso nem te dizer que esse vídeo vai ter um monte de spoiler. Então, se tu resolver seguir, eu quero te pedir um grande favor. Curta esse vídeo, comenta alguma coisa, fala o que tu achou, me dá um olho aqui embaixo, porque isso vai nos ajudar a chegar em cada vez mais pessoas. E compartilha esse vídeo também, vai ser legal pra caramba a gente se espalhar por aí. Mas vamos lá, vamos entender um pouquinho desse personagem, desse filme. Shang-Chi é uma tentativa clara da Marvel de entrar num mercado e num negócio de muita rentabilidade de muita gente. A China tem uma população de 1,4 aproximadamente bilhões de pessoas. É muita gente. E obviamente uma companhia que nem a Marvel vê ali um potencial de ganhar muito dinheiro, porque é muita gente indo no cinema, comprando produto, comprando camiseta, comprando um monte de coisa. Então a Marvel olhou para aquilo e disse: vou mergulhar ali. E eles fizeram o tema de casa direitinho, mas é muito importante a gente entender algumas nuances que ao longo do vídeo eu vou falar, porque obviamente tem um dedinho ali bem americano mexendo com a cultura chinesa e eu vou dizer para vocês que isso pode até dar uma provocadinha nos chineses e pode ser um pouquinho ruim, na minha opinião, para Marvel. Mas vamos lá, vamos explorar um pouquinho esse universo e vamos entender. Para começar, isso é um clássico filme de Kung Fu. Isso se parece mais com o Tigre e o Dragão, se parece mais com os filmes do Jack Chan e do Bruce Lee do que com um filme de herói da Marvel. Então é uma linguagem diferente, uma roupagem diferente e a gente nem tem um uniforme tão clássico de herói. Claro que o Shang-Chi ele usa uma roupa que se parece com um uniforme. Não é exatamente um, mas dá pra dizer que sim. A gente pode ver que ao longo da saga inteira o personagem tem muita presença de vermelho. Ele sempre tem um vermelho no corpo dele, a roupa final dele é um vermelho, ao longo da saga ele usa um casaco com linhas vermelhas, então tem um vermelho, uma clássica referência à China. E o poder dele também é amarelo. Vamos falar disso um pouquinho depois, mas o poder dele é amarelo, então tem uma clássica referência ao vermelho e amarelo, que são as cores da bandeira chinesa, cores do Partido Comunista Chinês também. E tu achou que a gente ia passar esse vídeo inteiro falando de China, Estados Unidos, e não ia falar de comunismo versus capitalismo? Óbvio que a gente vai falar sobre isso aqui, porque tem a ver. Isso tá na estrutura do filme de uma maneira subjetiva, mas tá lá. Mas vamos lá, comecei falando um pouquinho da roupa do personagem, mas eu quero continuar falando sobre cor, e quero falar um pouquinho antes das estruturas visuais do filme. A gente pode encontrar 3 cenários com linguagens de cores bem distintas. Número 1, a gente vai encontrar a Cidadela do Mandarim, que mal se fala em mandarim no filme, eles deixam claro que é Wen-Wu. Mandarim é até um nome um pouco preconceituoso com a cultura chinesa. Então a Cidadela do Wen-Wu, que é o pai do Shang-Chi. E lá é um lugar onde vocês vão ver um predomínio de uma cor mais escura. Isso quer dizer baixa saturação e uma baixa iluminação, criando um aspecto um pouco mais antigo, um pouquinho mais frio também, um aspecto sem emoção e sem muita vida. Como se ali fosse um lugar tecnocrata, burocrático, sem vida. Então essa é uma estrutura que a gente vai ver muito ao longo do filme. Outro lugar que tem uma estrutura de cor bem marcada é aquele prédio da Xia Ling, que é a irmã do Shang-Chi. Aquele lugar, ele tem uma cara muito cyberpunk. Ele tem muita cor muito vibrante, a cor é muito saturada, com uma iluminação muito forte, com muito neon, então a cor ali ela é muito vibrante. E ela mostra um ambiente quase distópico, cyberpunk. Ela te mostra uma coisa muito louca, muito tecnológica, mas ao mesmo tempo é decadente, porque ali é um lugar de luta ilegal, é um lugar que parece ser violento, é um lugar estranho. Então a gente tem 2 ambientes bem distintos nessa China. Um deles é um ambiente tecnocrata, um ambiente frio, inóspito, sem vida e com uma autoridade muito forte do mandarim ali, do Wen-Wu, uma coisa meio ditatorial. Então, claramente, eles estão tentando fazer um paralelo com aquela China comandada pelo Partido Comunista. Aquela China sem vida e sem graça. Por outro lado, eles estão te mostrando o lado B da China, o submundo, que é tecnológico, ele é ao mesmo tempo violento, ele tem castas, ele é complicado, ele é difícil. Ele é cyberpunk, praticamente. Agora, o terceiro lugar que aparece dentro da China é Ta Lo. Tá, eu sei que vocês vão me dizer, Ta Lo não é na China, numa dimensão paralela. Sim, eu sei disso, eu assisti o filme. Mas, ali, naquela estrutura, eles estão falando de China. Eles podem não estar falando de China fisicamente, mas eles estão falando do imaginário chinês.
Olha só, aquele ambiente cheio de seres mitológicos e pessoas evoluídas, nada mais é do que a cultura chinesa raiz. Toda a religião chinesa, toda a espiritualidade chinesa, tudo aquilo que o Partido Comunista arrancou da sociedade, segundo o filme. Agora, essa terceira estrutura que eu falei, se vocês forem ver a cor, ela é muito saturada, mas ela não é tão cintilante. A iluminação da cor ela é alta. Então, quer dizer, aquilo é mágico, aquilo é imaginário, a grama é bem verdinha, a água é bem azulzinha, os seres todos são etéreos, a luz ali é sempre muito iluminada. Claro, quando aparece o ser das trevas, muda, né? Mas ali as cores elas têm uma ampla gama, elas não são nem cintilantes demais e elas não são nem escurecidas demais, elas estão cores de imaginário, cores legais, felizes. Então, nesse filme eles estão te mostrando uma China onde a estrutura dela é fria, ela é séria, tem um submundo podre e tecnológico, mas o povo chinês ainda mantém, numa dimensão paralela, longe do Partido Comunista, aquele imaginário cheio de realidades incríveis e de seres mitológicos. Faz sentido pra ti isso? Ou eu tô viajando demais? Ah, os caras não iam pensar nisso. Não iam pensar nisso. O americano não passa pensando nisso o tempo todo. Agora vamos falar um pouquinho do Shang-Chi. Eu adorei o filme, eu curti muito, mas eu preciso dizer pra vocês que o personagem do Shang-Chi, ele não é bom. Ele, na verdade, é muito raso. É um personagem que ele podia ter sido muito melhor trabalhado. Ele é quase um estereótipo. É um personagem que ficou raso. Basicamente, é a Marvel falando, esse é o chinês comum. Esse é só mais um chinês. Percebam que o Shang-Chi, ele é a família dele, ele é a cultura dele, ele é a mistura com a cultura americana. No filme, o Shang-Chi é um chinês que viveu na América. E ele tem uma amiga chinesa que vive na América. E aí, se tu perceber, os chineses legais que aparecem no filme, em sua grande maioria, vivem na América. E os chineses não legais são os da China. Ah, mas a irmã dele é legal! Tem certeza? Tu ficou até os pós-créditos do filme, subiu um monte de letrinha e apareceu uma irmã dele que não parece que vai ser muito boazinha no futuro. Agora, na minha opinião, esse personagem ficou muito raso. Ele é basicamente um chinês legal. O que tu sabe sobre o Shang-Chi? Tu sabe da família dele, tu sabe da amiga dele, tu sabe da cultura dele, tu sabe de um monte de coisa, mas a gente, ao longo do filme, não descobre nada do personagem. A gente se conecta com a história, a gente se conecta com o Talô, a gente se conecta com um monte de coisa, até com o Mandarim, a gente se conecta um monte com o Enu, a gente entende os dramas pessoais dele. Mas qual é a conexão com o Shang-Chi? Sinceramente, tu saiu do filme apaixonado por ele? Saiu gostando dele? Tu sabe o que esse personagem gosta, além de cantar num karaokê, que é a única coisa que me parece? Tu sabe o que esse personagem gosta de comer? Tu sabe o que ele pensa sobre cada assunto? Tu tem ideia dos medos, frustrações e alegrias dele? A gente não sabe nada. O Shang-Chi foi absolutamente raso. Diferente do Pantera Negra, em que a Marvel colocou ali um ser que a gente amou, um ser que a gente se conectou, porque ele não é só um homem negro. Ele é um cara incrível, que tem seus gostos, seus medos, que tem as suas capacidades, que tem as suas arrogâncias, que tem um monte de coisa. Agora o Shang-Chi me pareceu só um chinês. Ele pareceu só um cara que mais importante que ele é a mãe, o pai, o país e aonde ele vive agora do que a própria figura dele. Se é sua mãe, e goste ou não, também é seu pai. Shang-Chi, na minha opinião, é um personagem absurdamente pobre. Eu não sei nem o que falar dele pra ti. A não ser que ele luta Kung Fu, luta muito bem, que ele dirige carros. Será que eu não tô esquecendo de nada? Eles têm que ter colocado alguma coisa ali que me passou. Eu não me lembro de mais nada. Pode ter, mas eu não lembro. Vocês entendem? O Shang-Chi é um personagem pobre demais. O filme é maravilhoso, mas ele foi muito mal trabalhado. O pai dele, a gente se conecta com ele. Agora, ele, não. A irmã, a gente se conecta. Ele, não. A gente se conecta mais com a amiga dele do que com ele. Vocês entenderam como o personagem poderia ter sido abordado de uma forma mais profunda? E, sinceramente, nesse caso, eu não acho que foi culpa do ator. Eu acho que ele não teve participação de roteiro suficiente. Ele não teve papel para isso. Não teve uma trama que envolvesse algum drama pessoal dele. Em resumo, a gente, como espectador, não ganhou nenhum presente. Como assim um presente? Olha só, se eu contar para vocês alguma coisa da minha vida, vocês vão saber de mim. Se eu contar algum drama, algo que me aconteceu, por exemplo, em 2014 eu tive depressão. Em 2014 eu tive algumas crises de síndrome do pânico. Agora você sabe um pouquinho sobre mim.
Você sabe mais sobre mim do que você sabe sobre o Shang-Chi. E meu vídeo é muito mais curto do que o filme dele. Vocês entenderam? Você sabe sobre mim e não sobre ele. Não foi dado ao personagem capacidade de se conectar com a gente a partir dessas coisinhas que a gente conecta com o outro. Faz sentido? Os 10 anéis, diferente das histórias em quadrinho, eles não são anéis de dedos, eles são anéis do corpo. E isso ajudou muito na história, porque não ficou dependendo tanto de poder dos anéis, e sim de uma coreografia de luta muito legal. O pai do Shang-Chi, que pra mim é muito mais carismático que ele, usou aqueles anéis de maneira muito magistral, elas eram visualmente bonitas, elas faziam movimentos legais. E aqueles anéis, que na verdade são braceletes, 10 braceletes, só que ia ficar estranho o nome, a lenda dos 10 braceletes, o anel fica melhor, até porque a história em quadrinho é isso. Ele é muito plasticamente visível, ele é bonito. Então ele faz movimentos e ele completa o movimento do personagem. E aliás, ele cria pro personagem um aspecto mágico. O Shang-Chi vai pular, ou o pai dele, e joga aquilo no chão e aquilo faz ele saltar. Aquilo dá poderes pra ele como quase um Hadouken. É lindo. Aquilo é uma extensão do corpo dele. Então o anel, diferente de ser 10 anéis de poder, são extensões do corpo dele e se tornam visualmente muito bonitas. É muito claro que existe uma diferença entre os anéis, com o pai dele e com ele. Para começar, quando os anéis braceletes estão com o Enu, eles são azuis, frios como ele, duros como ele, dogmáticos como ele. Mas quando os anéis passam pelo Shang-Chi, eles saem de uma cor fria para uma cor quente. Eles ganham uma tonalidade de amarelo e fica uma coisa visualmente mais energia, mais calorosa, mais emocionante. Então, o Coronel vai pro Shang-Chi, ele ganha uma energia. E outra coisa, vocês vão perceber que ele usa diferente do pai dele. Ele não usa tanto jogando como extensão do corpo, mas ele faz os anéis flutuarem em volta dele grande parte do tempo. E isso passa uma coisa mais espiritual, menos física e mais espiritual. Como se o espiritual tivesse vencido o físico. E é mais ou menos esse o arco que passa no filme. Em resumo da história, existe uma clara alusão ao estado da China atual e aos Estados Unidos, essa posição política. Existe um personagem muito pobre que depende da família, que depende dos amigos, como personagem, e a gente não conhece quase nada dele. Então, no próximo filme, eu espero saber mais detalhes sobre Shang-Chi. Eu espero saber o que ele come, o que ele bebe, os medos dele, as alegrias dele, o que faz parte da vida desse cara. Então, precisa de um filme 2 para explorar mais esse personagem. Eu espero que tenha curtido. Se tu chegou até aqui e gostou e não curtiu ainda, curte agora, comenta, manda esse vídeo para alguém ou marca um amigo aqui. Cara, a gente vai chegar em mais pessoas e eu preciso chegar em mais gente para falar desse tipo de coisa com mais pessoas. Beleza, pessoal? Muito obrigado pela atenção. Até mais!